Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 7º dia da nossa novena e no Evangelho de hoje Jesus continua falando a respeito desta unidade necessária entre nós e Ele. Precisamos ser um com Jesus, da mesma maneira que Jesus é um com o Pai. E providencialmente, na novena de hoje, no dia de hoje, no 7º dia, nós rezamos pedindo a Deus, o Espírito Santo, para que Ele inflamasse os nossos corações, tornando-os abrasados de amor, para que nós, neste mesmo amor, incendiássemos outras pessoas, para que nós transmitíssemos esse amor a outras pessoas, para que incendiassem todo mundo nas mesmas sagradas chamas. E mais à frente: acendei em vosso santíssimo ardor, acendei meu coração em vosso santíssimo ardor, para que ele acenda vosso divino amor a quantas pessoas eu conheça, isto é, para que eu transmita este amor para outras pessoas, para que eu transmita esta fé para outras pessoas. Meus irmãos, a missionariedade, ela é fundamental para o cristão católico. O cristão católico, ele é apostólico, ele é missionário, porque ele sabe que o mundo necessita de Cristo, que o mundo necessita da verdade de Cristo, que o mundo necessita da graça de Cristo, que o mundo necessita de conhecer Jesus Cristo. Vocês podem parecer que eu estou sendo, como se diz a expressão, que eu estou chovendo no molhado, que eu estou sendo repetitivo, mas infelizmente, graças a Deus, isso pode ser repetitivo para vocês, louvado seja Deus, mas infelizmente não o é no mundo afora. Isso é, para o mundo, mesmo infelizmente, para pessoas que se pensam católicas, no mundo afora, pensam que Jesus não seja fundamental, que não haja uma unicidade em Jesus, porque, meus irmãos, se Jesus é único, se Jesus é fundamental, perder as suas palavras, é perder a salvação, de modo que, sem Jesus e sem a igreja de Jesus, nós perdemos a salvação. É uma realidade que sempre foi muito clara no passado, mas que hoje não está tão clara assim. Mas quem conhecendo verdadeiramente Jesus e a sua igreja, e recusa Jesus, ou recusa a sua igreja, recusa a salvação, porque não há como chegar. Você pode dizer: ah, padre, mas se eu escolher Jesus e renunciar à igreja, eu tenho a salvação garantida? Não. Por quê? Porque o conhecimento e o acesso a Jesus se dá por meio da igreja, que é seu corpo. Nós conhecemos Jesus por meio da sua igreja, de modo que quem conscientemente rejeita a igreja de Cristo, quem conhecendo a igreja de Cristo a rejeita a própria salvação, e isso é ensinamento católico, não é um fundamentalismo da minha parte, e é um ensinamento inclusive atual. Não é que você diga: ah, padre, isso era algo ensinado antigamente, não mais hoje. Os documentos atuais da igreja isso afirmam, esta centralidade da igreja de Cristo. Se ela é igreja de Cristo, ela é central, ela é fundamental para a nossa salvação, porque é ela que nos dá
o acesso seguro, certo, a Jesus, aquele sem o qual nenhum bem há. O salmo de hoje, Salmo 15, nós temos aqui na liturgia apenas alguns versículos, mas se você tiver oportunidade, espero que você tenha, de depois pegar todo o Salmo 15 e rezar em casa. E o Salmo diz assim, vou ler aqui os primeiros versículos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Esta última parte do versículo 2 não está aqui, mas está lá no Salmo 15. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Jesus Cristo vai dizer isso de uma maneira um pouco diferente, lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Fora de Jesus, nós não iremos encontrar nada de bom. Ele é aquele sem o qual nada presta. Então nós precisamos conhecer cada vez mais a nossa fé, para que nós sejamos um. Aqui eu continuo, faço uma continuação da homilia de ontem. Quem tiver oportunidade, quem por acaso não leu, não ouviu, se tiver oportunidade, que ouça a homilia de hoje, que é a de ontem, porque a de hoje é uma continuação, ela segue o mesmo caminho, a mesma lógica. Nós precisamos buscar a unidade nesta verdade, porque senão nós estamos participando, e aqui eu estou me referindo aos católicos, isto é, nós estamos nos bancos das igrejas, nós estamos, entre aspas, participando da mesma liturgia, temos nos lábios até as mesmas orações, nos atrevemos-nos a rezar o mesmo credo, quando na verdade, no íntimo da alma e do coração, não há a mesma fé. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que se dizem católicas, mas dizem: eu não acredito no inferno. Você deve ter já encontrado, porque eu já encontrei várias pessoas que acham que podem ser católicas, que podem continuar sendo católicas, dizendo: mas eu não acredito no inferno. Hoje, na primeira leitura, aqui, essa disputa aqui, acirrada aqui com São Paulo, a primeira leitura diz, que os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, e São Paulo, que era fariseu, ele acreditava nos anjos e na ressurreição, e pregava que a ressurreição tinha acontecido em Jesus, e por causa de Jesus aconteceria com aqueles que o seguem. Então essa divisão, da qual nós precisamos fugir, porque senão nós iremos perder a nossa fé, mesmo que pensemos tê-la. E aqui é importante repetir: se eu renuncio, se eu rejeito um dado da fé, eu rejeito a fé inteira. Não há como dizer que eu fico com este aspecto, que eu creio nisso, mas não creio nisso daqui. Quando você diz isso, você perdeu a fé católica, você se tornou um herege, isto é, alguém que escolheu em que crê, porque o católico, ele crê em toda a verdade católica. Então esta unidade precisa acontecer aqui, porque repito aqui o raciocínio, neste mundo da ditadura do relativismo, em que tudo é relativo, só não é relativa esta afirmação é verdadeira, Aqueles que pregam, isso é errado, tá? Aqueles que pregam o relativismo, eles dizem isso: tudo é relativo, isto é, nada é seguro, nada é verdadeiro. Mas é verdadeira a afirmação que ele faz.
Quer dizer, esta afirmação não é relativa. E nós católicos não dizemos isso, porque nós cremos que podemos chegar à verdade, a verdade que nos foi ensinada pelo próprio Deus. Então, como é que pode estar na mesma fé católica aquele que diz: eu creio na Eucaristia, um outro diz: eu não creio. Um diz: eu creio na confissão, e que não se pode receber a Eucaristia em pecado mortal. E um outro vai dizer: mas eu acho que eu posso receber, que eu não preciso me confessar. E infelizmente há pessoas assim, pessoas que entram frequentemente na fila da comunhão. Espero com a graça de Deus que isso aqui não aconteça, mas que entram na fila da comunhão, sabendo sem pecado mortal, mas pessoas que não são casadas na igreja, que estão divorciadas e ajuntadas, e que entram na fila da comunhão, que estão em situação objetiva de pecado, consciente de que estão em pecado, e entram na fila da comunhão, achando: não, mas eu posso. Pessoas que se dizem católicas, mas dizem: mas eu acredito na reencarnação. Mas, meu santinho, quando você diz que você acredita na reencarnação, você já renunciou à sua fé na ressurreição, que são duas verdades, são duas afirmações que se rejeitam. Ou você crê na ressurreição, e consequentemente não há como crer na reencarnação, ou se você diz que você acredita na reencarnação, não tem sentido você crer na ressurreição. São duas realidades que se recusam, ou uma coisa ou outra. Então percebe, porque não é aqui uma imposição, entendeu? Eu não quero dar aqui uma ideia de uma imposição, mas nós não podemos dizer que tudo é verdadeiro, porque se tudo for verdadeiro, tudo é mentira, entende? Se tudo é verdade, é porque a verdade, ela não existe, ou pelo menos nós não podemos alcançá-la, porque as coisas se contradizem. Você não pode dizer que é verdadeiro ser espírita e é verdadeiro ser católico. É indiferente ser uma coisa e outra, porque essas duas doutrinas se rejeitam. Não há como ser católico e espírita, não há como ser maçom e católico, porque são realidades que se rejeitam. E você não pode dizer: não, mas o que importa é que nós estejamos na unidade. Mas que unidade é essa? É simplesmente uma unidade afetiva, isto é, eu gosto de estar com aquelas pessoas. A unidade, diz Jesus, só acontece na verdade. E se Jesus é Deus, e Ele é Deus, Ele está correto, nós é que estamos errados. Se você diz: padre, mas eu tenho dificuldade de compreender esta unidade na verdade, então, meu santinho, dobre os seus joelhos e peça a Deus a graça de que Ele mude o seu coração, de que Ele mude as suas concepções, de que Ele mude a sua mentalidade. Jesus diz aqui, vamos lá, Ele diz: para que todos sejam um, é necessário que eles creiam que Tu, Pai, me enviaste. E Jesus diz isso 3 vezes. Ele diz isso no versículo 21, Ele diz isso no versículo 23, e Ele diz isso no versículo 25. A necessidade de nós crermos que Jesus é o enviado do Pai, que eles creiam que Tu me enviaste, que eles creiam que Tu me enviaste, que eles creiam que Tu me enviaste, que Jesus é
o Filho de Deus enviado à terra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Então Jesus quer que isto cresça cada vez mais, para que todos conheçam o nome de Deus e consequentemente a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, com toda humildade, mas com toda segurança, nós precisamos fugir deste relativismo moral, relativismo teológico, relativismo eclesiológico, isto é, que é relativo à pertença, que é relativa à pertença a uma igreja. Não é. Se todas as igrejas são boas, são verdadeiras, é porque nenhuma é verdadeira. Então, por fidelidade a Jesus, nós dizemos, só a igreja católica é boa, é verdadeira, porque só ela é a igreja de Cristo. E para que nós sejamos um em Cristo, nós precisamos pertencer à sua única igreja. Aqui a consequência, ela é lógica, né? É uma consequência óbvia. Se eu preciso ser um com Jesus, e Jesus tem uma igreja, eu preciso pertencer à sua igreja. Eu preciso ser cristão e cristão católico. Mas cuidado, meus santos, porque este relativismo, infelizmente, ele está alastrado entre os católicos, entre os cristãos, mesmo entre líderes cristãos e no mundo inteiro. Quem é que não ouve? Quem é que já não ouviu? E acredito que a grande maioria, sem se dar conta do que estava ouvindo, no Natal, principalmente no mês de dezembro, Crê em Deus Pai, é uma das músicas mais tocadas nas rádios, pelo menos aqui do Brasil. Imagine, de John Lennon. Imagine, de John Lennon, diz, imagine um mundo sem paraíso, imagine um mundo sem inferno, imagine um mundo sem religião, imagine todos vivendo em paz, e todos assim sendo um. Isto é, um católico não pode aceitar. Isto é, esse imagine é simplesmente o quê? Que cada um viva segundo a sua cabeça. Nada de religião para ficar dividindo as pessoas. Ora, se religião fosse simplesmente uma realidade cultural, nós poderíamos até pensar assim. Mas se nós cremos que a religião católica é um presente de Deus dado a nós, e de que ela é única, embora nós usemos a mesma palavra para a religião católica e religião budista, para a religião católica e religião hinduísta, para a religião católica e religião muçulmana islâmica, embora nós utilizemos a mesma palavra religião, mas a religião católica é uma outra coisa, porque o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o espiritismo são fabricações humanas, são criações humanas, foram homens que as criaram. E dentro do cristianismo, luterano, batista, assembleísta, quadrangular, universal, são obras de homens. E entenda, quando eu digo isso, eu gostaria que você compreendesse, eu não quero ser desrespeitoso, mas eles também não se dizem fundados por Deus. Eles também não se dizem fundados por Deus. Mas nós católicos, há mais de 2000 anos, cremos que a Igreja Católica foi fundada por Jesus, quando disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, meus santos,
Se Jesus é Deus, e Ele o é, essa religião, essa igreja é dele de uma maneira única e especialíssima, e a ela nós precisamos aderir. Peçamos, meus santos, peçamos o Espírito da unidade, para que nós sejamos um na verdade, na unicidade da fé, na única fé, para que nós possamos estar unidos a Jesus e, crendo muito nesta verdade, possamos atrair cada vez mais outras pessoas, para que haja um só pastor e um só rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.